Estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa quarta-feira. A gente tem uma semana muito corrida, né? A gente faz um monte de coisa, mas é tão bom a gente poder parar para estarmos aqui juntos, né? Eu queria começar lendo um versículo com vocês que está em Salmos 13, de 1 a 6. Se você puder acompanhar comigo. Salmos é facinho, tá no meio da Bíblia. Um monte de capítulo, não tem como errar. Todo mundo conseguiu encontrar? Então, Salmos 13 diz assim: Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerá de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristezas no coração dia após dia? Até quando meu inimigo triunfará sobre mim? Olhe para mim e responde, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos, ou do contrário dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão: eu o venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Antes da gente começar, vamos orar? Pedir para que o Senhor fale conosco, fale comigo e que a gente possa aprender um pouco mais da palavra, amém? Senhor, muito obrigado por esse momento. Obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra, pela oportunidade que nós temos de falar do Teu nome, do Teu amor, falar de Ti, Senhor, em alta voz, Pai. Eu oro pedindo para que o Senhor venha, neste momento, falar conosco, Deus, que os nossos corações, a nossa mente possa estar focados em Ti, Pai, que possamos realmente ouvir, Senhor, o que o Senhor tem para dizer para a gente, Pai. Em nome de Jesus, amém. Eu trouxe esse Salmo 13, ele é meio, assim, para os fleumáticos, ele é meio exagerado, né? Fala, até quando, Senhor? Vamos morrer, se o Senhor não fala nada, né? Ele é um pouco exagerado nesse sentido, né? Dá a impressão que dá essa ênfase, né? Mas eu tenho pensado muito sobre isso, e eu usei esse versículo, esse Salmo, porque muitas vezes a vida a gente vai vivendo, né? Tem as nossas semanas, a gente se organiza, a gente prepara tudo, né? Nosso trabalho. E por tantas vezes a gente já não parou e já não se sentiu como esse salmista. Quantas vezes a gente já não olhou para a nossa vida e falou: Deus, até quando que vai? Parece que é uma luta atrás da outra, parece que é um negócio atrás do outro. Eu resolvo um probleminha aqui, vem um dobro. E a gente parece que nunca tem esse descanso. A gente sempre parece que está ali patinando. E as últimas semanas eu estava me sentindo muito assim. Eu dava a impressão que eu tinha uma lista de 10 coisas para fazer, eu ticava 5, aparecia 15, aí eu ticava mais 10, aparecia mais 20, e aquilo não parava. E aquela ânsia de querer terminar, de querer fazer, de querer dar certo e querer fazer tudo aquilo, meu coração começou a ficar muito angustiado e eu não sabia mais para onde correr. Fala, Deus, o que eu faço agora? Como que eu resolvo esse problema? Parece que o dia tinha 24 horas e eu precisava de 48 para resolver tudo naquele dia. E muitas vezes a gente se sente assim. Muitas vezes a nossa semana é muito puxada, a gente trabalha muito. Eu até estava lembrando, quando estava escrevendo, eu lembrei que quando eu era menor, eu assistia Todo Mundo Odeia o Chris, né? E ele falava, né, a Rochelle falava com o maior orgulho que o marido dela tinha 2 empregos. E a gente achava assim, uau, ele tem 2 empregos. Hoje, quem não tem 2 empregos? E às vezes tem que fazer as coisas e tem que resolver e tem que se virar. Às vezes tem até 3 empregos. Trabalha de manhã, trabalha à noite, ou trabalha de manhã, estuda à noite. Final de semana ainda tem aqui, é voluntário na igreja, então é um outro trabalho também. A gente se dedica aqui à igreja. E quando a gente vê, parece que a gente está sufocado. Parece que... Sabe quando eu tive essa experiência esse final de semana, né, que a gente teve o casamento do Lucas, a gente foi para a praia e o mar tava insano. Não, mas a gente é teimoso, e a gente vai tentar entrar e a gente vai tentar ir, né? E eu olhando assim, a água na cintura, tranquilo, vamos continuar. Vamos continuar. De repente veio uma onda enorme
E eu, tá na cintura, tudo bem. Eu dei um passo para frente, um buraco, que a água veio pro pescoço e a onda passou por cima. E às vezes é esse o sentimento que a gente tem, que a água tá no pescoço e que a gente, assim, a gente tá naqueles últimos fôlegozinhos, sabe? E eu fiquei pensando muito nisso, nesses últimos dias. E lá eu sou professora, né? Eu trabalho na escola e lá na escola a gente tem um programa que a gente trabalha com o emocional, né? Chama socioemocional com as crianças. E tem várias coisas que a gente precisa fazer para ensinar as crianças, por exemplo, com relação à ansiedade, com várias coisas desse tipo, né? E uma das coisas que as coordenadoras falam para a gente fazer é modelar. Então, faz para as crianças o que você quer que elas façam. E a semana passada, que era a minha semana que estava mais maluca, mais insana, era a semana que a gente tinha que ensinar as crianças a fazer uma pausa. Então, ensina as crianças, quando elas estiverem cansadas, para elas fazerem uma pausa. Ainda mais que era semana de prova, vai lá fora, toma uma água, né? E lá vou eu. Pego o meu livrinho, minhas coisinhas, vamos lá, vamos ensinar as crianças. E eu tô lá, gente, quando a gente está cansado, quando a gente está sobrecarregado, quando a gente está se sentindo mal, a gente precisa tirar um tempo. De repente, eu só escutei assim no meu coração, tipo... do tipo... fala um pouquinho mais sobre isso, sabe? Parece que o Espírito Santo começou a me incomodar com o que eu tava falando. E eu, não, crianças, porque a gente tem que fazer, porque a gente tem que se acalmar e ter essas pausas. E aí, parecia que o Espírito Santo falava assim pra mim, e você? Quando que é a sua pausa? Quando que você vai dar essa pausa aí que você tá ensinando? E isso, assim, bateu tão forte em mim que eu falei, nossa, verdade. Eu tô trabalhando 14 horas por dia, fazendo um monte de coisa, cuidando de um monte de coisa, e eu não tô parando. Eu não tô tendo pausa. Meu sono é contadinho, porque se dorme mais um pouquinho atrasa para outro dia, que vai fazer outra coisa. E eu olhei para minha vida e eu falei, gente, não tem descanso. Não tem uma pausa, não tem um tempo que a gente dá aquela respirada, sabe? E eu comecei a orar bastante sobre isso. E fui buscar na Bíblia sobre descanso, sobre descansar. O que Deus fala sobre a gente descansar, né? E para começar, em Gênesis, Deus já tem ali, né? Ele faz os 6 dias, ele faz toda a criação. E no 7º dia, ele descansa. E aqui em Gênesis, né? Em Gênesis 2, se você quiser anotar, é 2:2. Deus, ele não precisava descansar, porque ele é Deus. Ele não precisava, ele não estava cansado. Mas Gênesis é um livro que ele ensina pra gente como é uma criação, a criação das coisas e a criação de uma cultura, a criação de um povo, a criação de um jeito de ser. Então, quando Deus descansa, não é porque ele precisa descansar, porque ele estava cansado, porque deu muito trabalho fazer a terra. Não, é porque ele queria ensinar o povo dele que precisa descansar. Ele queria ensinar o povo dele que você pode trabalhar, você pode se dedicar, você pode fazer o seu melhor todos os dias. Mas você precisa tirar um dia para descansar. E mais para frente, né, além disso, Deus coloca isso como um mandamento. Lá em Êxodo, se você olha nos 10 mandamentos, um dos mandamentos é tirar o sábado, que é o descanso. E muitas pessoas levam à risca a questão de ser sábado e de ser essa data e tudo mais. Mas, tirando essa parte da data, do dia, o que Deus queria realmente que o povo fizesse é que o povo tivesse o tempo de trabalho, mas que o povo também tivesse um tempo de descanso. Em Êxodo, depois Levítico, Deus mostra de novo, não só o povo, a terra precisa descansar. Então, vai plantar? Planta um tanto de tempo, depois vai ficar um tempo sem plantar. Os animais, vai ter o tempo lá de procriação, nananã, vai descansar. Então, tudo, você percebe que Deus vai dando esse toque pra gente, né? Ó, você precisa trabalhar, você vai ter ali o suor do seu rosto, mas você precisa de um tempinho pra descansar nisso, né? E eu fiquei pensando, né? Eu fui pesquisar
no dicionário. O que é descanso? O que é isso? O que é descansar? Porque eu sempre brincava, né? Eu falava com meu pai é uma pessoa que também não para. E eu falava, pai, o que é descansar para você? E ele falava, descansar para mim é trocar de atividade. Então ele estava fazendo uma atividade, ele queria descansar e fazer outra atividade. Então, assim, no fim, não era muito bem um descanso, né? Porque você sai de uma e vai para outra. Então, você não está descansando, você está trabalhando de novo. E no dicionário ele dá vários sinônimos, né? Vários sentidos. Mas um que me chamou muito a atenção, ele fala que o descanso é uma tranquilidade de espírito. É quando realmente tem muita coisa para fazer? Tem. A gente tem uma vida corrida? Sim. 2, 3 empregos? Sim. Mas o nosso espírito está tranquilo. A gente tem tranquilidade, a gente tem paz dentro da gente. Então, quando a gente vê isso, né, Deus estabelecendo, ele tem até em Eclesiastes que existe tempo para todas as coisas. Existe tempo para plantar, existe tempo para colher, existe tempo para tudo. E quantas as vezes a gente não negligencia o nosso tempo de descanso? Quantas vezes a gente, ao invés de realmente descansar, a gente vai procurar outra atividade? Ou, hoje é o dia de descanso, então vou aproveitar para passar roupa. E aí não é um descanso, você está fazendo outras coisas. E aqui a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente vai para o extremo, né? Ou a gente trabalha que nem um louco, e 20 horas por dia dorme 4, ou então a gente fala, vou descansar, vou deitar no sofá e eu não levanto até a segunda-feira chegar. E na verdade não é isso, o descanso ele é um equilíbrio entre as duas coisas. Não é você folgar sempre, toda hora, viver de descanso, mas também não é trabalhar o dia inteiro, toda hora, e você não dormir, você não comer direito, e você não viver direito, porque você tem muitos afazeres e muitas coisas para fazer. E isso, infelizmente, é algo que a gente vive no nosso dia a dia. Hoje não tem, talvez, pessoas que não moram em cidades, no campo, ainda consigam viver essa vida um pouco menos agitada. Mas a gente vive uma vida muito agitada. E às vezes a gente, sem perceber, a gente é levado nessa agitação de acorda, toma café. E aí a gente quer dormir. Eu vi um post no Instagram esses dias que tá falando assim, a gente quer ser saudável, mas a gente quer fazer tudo. A gente quer ter 8 horas por dia de sono, a gente quer trabalhar, aí quer ir para academia, fazer 1 hora de academia, 1 hora de aeróbico, ainda cuidar da casa, ter saúde mental e quer dar tudo em 24 horas. E isso é impossível. A gente quer enfiar coisas em 24 horas que é impossível. E muitas vezes foi até o que aconteceu comigo. Eu não percebi. Eu simplesmente fui. Não, dá para encaixar? Não vai encaixar. Dá para dar um espacinho na agenda? Dá, não, vamos empurrar aqui, vamos dar um jeito e vamos encaixando, e vamos encaixando. Quando a gente vê, eu passei as últimas 2 semanas, quando eu olhava era 11 horas. Aí eu dormia, aí eu acordava, quando eu olhava era 11 horas da noite de novo. Aí eu fazia um monte de coisa, quando eu via 11 horas de novo. Eu não estava vendo o dia passar. Simplesmente fazendo milhares de coisas. E pior, eu não estava percebendo. Eu não percebi que eu estava vivendo num ciclo. E muitas vezes a gente está nesse ciclo. E pensando nisso, né? E depois eu comecei a orar muito a Deus, falando e assim, questionando, Deus, o que eu faço? Como que a gente vive num momento, numa vida como essa que a gente vive e descansa? Como que a gente consegue fazer essas duas coisas, né? E Deus me mostrou um versículo que eu queria abrir com vocês, que ele está lá em Hebreus, se você puder abrir comigo, é em Hebreus 4. Hebreus 4 inteiro, na verdade, ele fala um pouco sobre descanso, né? Mas eu queria só um versículo. Hebreus 4, versículo 11. Hebreus 4, 11. Amém? Todo mundo encontrou? Em Hebreus 4, 11 diz assim:
Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Quando eu vi esse versículo, eu falei, gente, então quer dizer que não descansar é pecado? Então quer dizer que a gente não ter esse tempinho, a gente dá aquela respirada, faz a gente cair? E realmente é isso mesmo, quando a gente descansa em Deus e a gente tira esse tempo para respirar, a gente na verdade está obedecendo um mandamento do Senhor. A gente está obedecendo algo que Deus pediu para que a gente fizesse, que é descansar. E quando ele fala aqui, né, ele fala, portanto, esforcemo-nos. E a palavra esforçar dá a impressão que a gente vai ter que ter mais trabalho, né? Dá a impressão que vai dar mais trabalho ainda. Ou seja, você se esforça para trabalhar e aí você tem que se esforçar para descansar. Porque às vezes a gente está tão na correria e tão nesse ciclo que para você sair, você precisa parar para pensar. Você precisa se esforçar mesmo e ter o interesse de... Peraí, vamos respirar e vamos fazer uma pausa. E por que a pausa é importante, tá? Depois da vírgula, né? Esforça-nos por entrar naquele descanso a fim de que ninguém caia. Então, quando a gente não descansa e quando a gente não tem nosso tempo para respirar e para ouvir a voz de Deus e para ter esse tempo de silêncio, a gente cai. E eu fiquei pensando muito em momentos que eu estava muito cansada e que eu falei coisas que eu não deveria ter falado porque eu estava muito cansada. Eu tomei atitudes que não deveria ter tomado porque eu estava muito cansada. Ou, essa é a pior de todas, eu comi mais do que eu deveria porque eu estava muito cansada. E hoje o dia foi muito difícil, então vamos comer um docinho. E o dia está muito complicado, vamos pegar um sorvetinho. E aí a gente acaba entrando em outros pecados. Então a gente acaba combando, né? Porque se a gente não descansa é pecado, mas aí se a gente não descansa e ainda fala mal do outro, ou toma uma atitude, ou acaba sendo grosseiro de alguma forma, você vai pecar de novo. Então é um dobro, assim. É um dobro de pecado ali, naquele momento. Pura e simplesmente porque a gente não parou para descansar. E aí depois ele fala, né? Segundo aquele exemplo de desobediência, que ele fala nos versículos anteriores, de pessoas que não tinham esse tempo de descanso. Então, a verdade é que quando Deus fala que é um mandamento, que a gente precisa realmente ter esse descanso, é para que a gente não peque. Deus está nos ajudando a falar assim, olha, quando você estiver cansado, você vai fazer coisa que você não deveria fazer. Você vai falar coisas que você não deveria falar. Porque o estresse já está lá em cima, o dia foi super cansativo. Você não vai medir. E quando você vê, já foi. Eu conheci uma pessoa que ela falou, eu estava conversando com ela e ela falou assim, não, mas eu não tomo atitudes depois das 7 da noite. Aí eu, como assim? Eu não tomo decisões depois das 7. Aí ela explicou, ela falou, eu acordo 5 horas da manhã. Chega às 7 horas da noite, eu já tô um caco. E aí se eu preciso decidir alguma coisa ou resolver, eu vou me arrepender no dia seguinte quando eu acordar e estiver descansada. Então ela falou, não, eu não decido. Então, precisa ver como a gente vai pagar tal conta. Amanhã. Passou das 7, amanhã a gente resolve. E eu pensei, nossa, como isso é sábio. Como ela foi sábia no lar dela de ter essa atitude, de parar, não, eu não estou bem, eu não estou descansada para tomar essa atitude, para tomar essa decisão. Então eu vou descansar. E eu vou descansar e eu vou parar e eu vou ouvir a Deus e aí amanhã a gente decide. E a gente tem aquele negócio, né? Tem que decidir hoje. Porque se não decidir hoje, não tem mais jeito, a promoção vai acabar, o dia vai passar e a gente tem que fazer. E a gente fica naquela, parece que as próprias propagandas já deixam a gente ansioso, né? De tipo, é só hoje. Ou vai acabar enquanto durarem os estoques. E a gente fica, tem que resolver. E a gente tem que fazer. E isso vai deixando com que a gente fique cada vez mais ansioso
e menos ligado realmente na decisão que a gente tem para tomar. Então, quando a gente obedece a Deus e a gente descansa, a gente está obedecendo ao mandamento de Deus. E a outra coisa que eu queria colocar para vocês, que quando a gente obedece a Deus, a gente também, quando a gente descansa, né? A gente também confia em Deus. A gente mostra que a gente confia nele. Porque ele é Deus. E ele terminou tudo o que ele tinha que terminar em 6 dias. E no 7º ele descansou. E a gente, às vezes, tem 7 dias e a gente não termina nem metade da nossa lista de coisas para fazer. Porque a gente é falho. A gente erra e a gente, às vezes, tropeça. Outras coisas acontecem na nossa vida que a gente não dá conta. Mas é aí que entra o descanso. E essa é a parte mais difícil. É quando a gente descansa, mesmo quando as coisas não estão terminadas. Quando tudo ainda parece que está meio nublado, quando as coisas não estão acertadas, não estão certas, não está definido, mas você vai falar, não, eu vou descansar em Deus. Não, eu vou descansar, sabendo que Deus vai cuidar dessa situação. E realmente entregar para Deus essa situação. Deus, ó, isso aqui eu não tô dando conta. Isso aqui eu não tô conseguindo terminar. Isso aqui não sai do meu checklist nunca. Eu não consigo fazer. Deus, me ajuda. Eu vou entregar para o Senhor. E eu vou descansar, sabendo que o Senhor vai me ajudar a resolver essa situação. E tem um versículo que ele fala lá em Jeremias, que ele fala assim, Jeremias 17, do 7 ao 8. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que se estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, e nem deixará de dar fruto. Aqui, quando a gente descansa, e o que eu quero colocar para vocês é descansar em Deus, descansar na presença do Senhor, a gente confia que Ele está cuidando de todas as coisas. Aqui no versículo ele fala, né? Ela não teme quando chega o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Então, quando a gente entrega ao Senhor as nossas aflições e a gente descansa sabendo que Ele vai cuidar e Ele vai nos ajudar, a gente não precisa temer o que vai acontecer, porque Ele garante as folhas verdes. Ele garante que a gente vai estar ali junto, Ele vai estar junto com a gente e a gente vai passar por isso. E a gente vai se manter firme com as nossas raízes fincadas na rocha, porque Ele está ali com a gente. Ele fala também, né? Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. No ano da seca, nos anos que são difíceis, nas dificuldades, quem é aqui, né? Quem tem a confiança no Senhor, quem coloca, né, a sua confiança em Deus, não precisa se preocupar. E às vezes a gente se preocupa com coisa até que não é nossa, né? A gente se preocupa com os nossos e a gente se preocupa com os outros. E aí já vira um bolo de preocupação e a gente fica naquilo. E, na verdade, Deus está hoje falando pra gente, falando pra mim, falando pra vocês. Descansa. Entrega pra mim. Entrega, confia em mim. Confia em mim, porque no tempo da seca, eu tô aqui com você e você não deixará de dar frutos. No tempo do calor, as suas folhas, elas não se secarão. Não vai faltar água, não vai faltar coisas para você, porque quem está cuidando é Deus. Quem está segurando aquilo, quem está cuidando daquilo enquanto você descansa é Deus. E pensando nisso, né, eu pensei bastante também tem um versículo que os fariseus falam com Jesus, né, e eles têm uma situação porque os discípulos estão passando por uma colheita, Gente, esqueci o nome, como fala. Quando se planta um negocinho, tem aquele lugar de plantar. Eles estavam com fome e eles pegam o que estava sendo plantado. E os fariseus falam, não pode, tal, porque é sábado.
E Jesus, ele fala, vocês não entenderam nada. Vocês não entenderam nada, o sábado não é um dia. E aí no fim ele fala, eu sou o Senhor do sábado. E o que ele quer falar pra gente? Que ele é o Deus do descanso. Ele é o Deus que nos faz, sabe lá em Salmos 23, que nos faz descansar nos pastos verdejantes. É ele que ele é o Deus do descanso. E isso é o mais legal de tudo, assim, porque a gente não precisa esperar um dia. A gente não precisa esperar no sábado para ter descanso. Claro que fisicamente, comprovadamente, é importante que nosso físico a gente tenha um dia para a gente descansar. Um dia que você realmente dá aquela respirada, vai dar uma volta, faça algo que para o seu físico é bom. Mas espiritualmente, você não precisa esperar que o sábado chegue para você descansar. Você não precisa que o sábado chegue para que você sinta paz, para que você se sinta tranquilo, para que você entregue seus problemas para Deus, aquilo que você não está conseguindo resolver. Você não precisa esperar o sábado chegar, porque Ele é o Senhor do sábado. E Ele é o Senhor das nossas vidas. Uma vez que você aceitou Jesus, que você... Acho que está falhando. Vai acabar. Será que não? Uma vez que você aceitou Jesus e que você entende que Ele é o seu Senhor e seu Salvador, Ele está falando, ei, eu sou o Senhor do teu descanso. Eu sou o Deus que te pega no colo e que te dá a paz que excede todo entendimento. E eu estava lendo algumas coisas e eu vi uma pregação de uma mulher que eles estavam tentando na língua, né, no hebraico, eles estavam tentando achar uma definição para paz, que é a paz que excede todo entendimento. E eles estavam estudando, não estavam conseguindo achar uma explicação melhor. E aí uma mulher falou assim, eu acho que eu sei o que significa. Sabe quando a gente pega o bebezinho no colo e ele não para de chorar, não para. E a gente começa a fazer shh, 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 e a gente vai balangando e fica shh, 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 sabe? Elas falaram, essa é a paz que excede todo entendimento. A gente é como se fosse esse bebezinho que está esgoelando, que não está entendendo nada, que está nervoso, que está ali. E Deus é como se Ele pegasse a gente no colo e ficasse, shh, 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 calma, respira, descansa, que Ele está cuidando de todas as coisas. E porque Ele é o Senhor do sábado, né? Ele é o Senhor do descanso. A gente pode experimentar o descanso nele todos os dias. E a gente não precisa esperar que o sábado chegue. Tem um versículo que eu queria ler para vocês. Eu vou ler para vocês, depois não precisa abrir comigo não. Mas que está em Salmos 116, 7. Que o salmista fala assim, retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Então... Quando eu li esse versículo, eu falei, gente, eu vou pendurar assim na minha parede para eu nunca mais esquecer. Toda vez que eu ter essa tendência a querer entrar nesse fluxo de não sair, não ter descanso, eu falo assim, retorna para o descanso, alma. Retorna para o descanso, Bia, eu preciso voltar. É como se a Bíblia me dissesse, tá na hora de, sabe, descansar. Está na hora de ter essa pausa e lembrar, porque o Senhor tem sido bom para você. Quando a gente para e descansa em Deus, a gente começa a ver ao nosso redor. A gente consegue ver a beleza da criação. A gente consegue ver a beleza da criação de Deus num pássaro cantando. A gente consegue ver a beleza de ver pessoas... crianças, famílias, e você fala, cara, que legal, como Deus é bom com essa família. Nossa, olha como posso sentir a presença de Deus através da vida dessa pessoa, que a gente já não está mais afobado, a gente já não está mais correndo por aí sem olhar para o lado. A gente para e a gente consegue observar as coisas, e a gente consegue ver como Deus tem sido bom com a gente, como Deus tem suprido todas as necessidades, como Deus tem sido tão maravilhoso de ter dado coisas pra gente que às vezes a gente nem imaginava, nem pediu, e Ele dava
deu muito além. Então, quando a gente retorna ao descanso, quando a gente volta, a gente consegue ver a bondade de Deus no nosso redor, no nosso dia a dia, mesmo nos dias que são corridos. Às vezes a gente tem conta para pagar, gente, não tem o que fazer. A vida é essa. Mas mesmo assim, apesar de a gente conseguir ter esse descanso, esse alívio na presença de Deus. E por último, eu gostaria de abrir com vocês lá em Mateus. Queria deixar esse versículo com vocês, para que a gente possa orar junto sobre isso. Mateus 11, 28 a 30. Vamos ler desde o 25, que a gente pega um pouquinho do contexto. Naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Versículo 28. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui Jesus faz um convite pra gente. Vamos trocar? Vamos trocar de fardo? Meu fardo é leve. Deixa eu pegar o seu fardo que é pesado. Deixa eu pegar as suas coisas e você leva o meu. E é legal aqui que ele coloca: e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Quando a gente para e troca de jugo ali, né, o fardo com o nosso Deus, a gente é discipulado pelo nosso Deus, a gente aprende com Ele. Deus assim ensina pra gente a importância da gente ter essa troca de pegar o fardo dele que é leve e deixar a nossa sobrecarga para que ele cuide. E ele fala, né, que ele então trará descanso para as nossas almas. Ele trará descanso para o nosso coração. Ele trará descanso para a nossa mente. Ele trará descanso para essas angústias que a gente às vezes tem, que a gente carrega, que consome a nossa energia. Ele está falando: troca comigo, me dá isso aqui, vamos trocar. Pega o meu fardo que é leve e eu pego isso para mim e eu vou cuidar e você vai poder descansar. Então, eu queria deixar essa palavra com vocês. Uma das coisas que eu via de um pastor que eu sempre sigo, ele fala, eu vi o vídeo dele e eu falei: nossa, é isso. Ele falou: se Jesus realmente levantou dos mortos, se ele realmente ressuscitou, se ele realmente andou pela terra e pessoas viram ele, houveram muitos outros milagres, e ele subiu aos céus, e se ele venceu a morte, então vai ficar tudo bem. Se ele venceu a morte, se ele ressuscitou, se o nosso Deus realmente fez isso, que eu creio que ele realmente fez, então vai ficar tudo bem. Vai dar tudo certo. A gente vai confiar nele, a gente vai descansar. E a gente vai sentir essa paz que excede todo entendimento, invadindo a nossa vida, os nossos dias. E não só o dia que a gente está aqui, a hora que a gente está aqui na igreja, no domingo, ou no outro dia da semana que a gente acaba tirando de descanso, mas que sejam todos os dias. Amém? Então, eu gostaria de convidar vocês a ficarem de pé. Eu gostaria de orar com vocês. Essa palavra para mim é um desafio.
Não é fácil. E eu tô pensando em várias coisas assim que eu vou precisar deixar para Deus, para que eu possa ter esse descanso. E que você possa agora fechar os seus olhos e pensar em coisas que talvez você precise entregar. Angústias que você precisa entregar. Pensamentos, às vezes a gente pensa em várias coisas ao mesmo tempo, em afazeres. Ou então coisas que a gente tem no nosso trabalho, aquela incerteza. Será que eu vou ficar empregado? Será que eu vou conseguir aquela promoção? Será que eu estou fazendo meu trabalho direito? Sabe? A gente possa realmente olhar para Deus hoje e falar: Deus, me traz o seu descanso. Que a gente possa ter esse encontro com o nosso Deus e a gente possa ter esse encontro com esse descanso para o nosso coração. Então, enquanto eu estiver orando, eu quero que você ore também e fale para Deus. E assim, não fica com vergonha com quem está do seu lado. Fala mesmo: Deus, eu preciso entregar essa situação no meu trabalho aqui, que eu não sei o que fazer. Ou essa pessoa aqui que tem me chateado muito e eu não sei o que fazer. Ou essas atividades que eu tenho no meu dia que eu preciso desacelerar. Ou Deus, eu não estou tendo tempo para ler a tua palavra, porque a vida está tão corrida que eu estou falhando aqui, eu estou falhando nisso, eu não estou orando. Então que você realmente fale para Deus o que é que está tirando aí o seu descanso e que você possa realmente entregar isso para Ele essa noite. Amém? Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos dá a chance de recomeçar. O Senhor nos dá a chance, Senhor, de viver conforme o Senhor tem colocado, preparado, Senhor, planejado para nós. Senhor, primeiro nós gostaríamos de pedir perdão, Deus. Nos perdoa, Pai. Perdoa por todas as vezes, Deus, que nós reagendamos as coisas e recolocamos e acabamos não tendo espaço para Ti. Quando não tivemos tempo, Senhor, para ler a Tua palavra, não tivemos tempo para orar, porque muitos afazeres vieram e a gente acabou dando prioridade para outras coisas e não para a Tua presença, Deus. Perdoa, Senhor, por muitas vezes andar nesse fluxo, nesse ciclo de muitas atividades e muitas coisas, Senhor, e não ter um tempo de descanso em obediência a Ti, Pai. Nos perdoa, Pai, por tantas vezes querer segurar todas as coisas na nossa mão, Deus, e não confiar que o Senhor é soberano, que o Senhor cuida de nós, que o Senhor nos ama e que o Senhor tem o melhor para nós, Pai. Nos perdoa, Senhor, por muitas vezes não confiar. E eu oro a Ti, Senhor, neste momento, pedindo para que o Senhor venha tocar os nossos corações, Deus. Que possamos sentir a Tua presença, Senhor, real. Que a gente possa sentir realmente esse alívio, esse descanso, vindo, Senhor, direto para os nossos corações, Pai. Que a gente possa, Senhor, aprender a entregar a Ti tudo que tem consumido, Senhor, as nossas energias, tudo que tem consumido os nossos dias, o nosso tempo, Pai. E que a gente possa realmente entregar a Ti, descansar, sabendo que o Senhor é Deus, sabendo que o Senhor faz o que é melhor para nós. O Senhor está ali cuidando de todas as coisas, de todos os detalhes, Pai, em nome de Jesus. E que o Senhor também esteja conosco, Pai, o tempo todo. Que nós possamos viver, Senhor, para ter essa experiência em dizer que o Senhor é o nosso Deus e que o nosso Deus é o Deus do descanso, é o Senhor do descanso nas nossas vidas. Que o Senhor é o Deus que quer isso para nós, que o Senhor quer esse descanso, quer que a gente tenha paz, quer que a gente tenha tranquilidade, quer que a gente tenha alegria. E que nesses momentos a gente desfrute, Senhor, da Tua presença, desfrute, Senhor, de momentos maravilhosos contigo, desfrute também de momentos com a nossa família, com os nossos amigos, Deus, que são tão importantes na nossa vida também, Deus. Em nome de Jesus eu oro pedindo, Pai, para que o Senhor realmente venha trazer esse descanso, esse alívio, Senhor, para os nossos corações. E que a gente não se esqueça, que não seja só um momento aqui, Deus, mas que a gente sempre se lembre, que o Teu Espírito Santo sempre nos lembre a hora de descansar.
nos lembre que nós precisamos ter as nossas pausas e nós precisamos ter esse momento de obediência e confiança em Ti, Pai. Em nome de Jesus, que todos os momentos, Deus, a gente possa se lembrar, todos os dias, todos os momentos, que o Senhor é o nosso Deus e que o Senhor é o Deus do descanso, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, é o que eu oro te pedindo e desde já te agradecendo, Deus, sabendo que isso vai dar muitos frutos, Senhor, na nossa vida e que nós vamos crescer muito mais em intimidade contigo, em comunhão, Senhor, com os nossos irmãos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? Tá sentindo um ombrinho mais relaxado? Então, que vocês possam sempre lembrar disso, que o nosso Deus é o Deus do descanso e que a gente possa sempre ter essa obediência e confiança nele. Amém?